Gente, hoje eu vim aqui com uma palavra para dizer a vocês: Deus tem sempre o melhor para a gente. Se você ainda não chegou onde você deseja, calma, calma. Que se você ama a Deus, se você priorizar Ele, independente das suas falhas e seus erros, Deus vai fazer você chegar. Gente, Deus, Ele nos dá muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente imagina. Eu não sei qual é o sonho que você tem no seu coração. Mas eu digo uma coisa para vocês: se você tiver fé, nem que seja do tamanho de uma grão de mostarda, Deus faz agir na sua vida. Deus faz as coisas acontecer. A Bíblia diz, né? Se você tiver um fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir de uma montanha ir para outro lugar e ela irá. Por quê? Porque essas coisas podem ser impossíveis para o homem, mas para Deus tudo é possível. Então, eu tinha um sonho de me casar, sabe? Só que esse sonho, a cada ano, parece que ficava mais distante, ficava postergando, postergando. E aí eu pensei o seguinte: Deus, se esse sonho não for para se realizar, não é que Deus tenha do meu coração, né? Eu nunca orei falando sobre isso, não. Mas eu já pensei em orar sobre isso agora, sabe? Falando com vocês. Eu fiquei pensando: Deus, eu vou orar para Deus. Sendo sincera, agora, enquanto eu faço esse vídeo, eu tava refletindo, né? Eu vou orar para Deus que se não for da vontade dele, de eu casar, que ele tire o sonho do meu coração. Porque é complicado você ter um sonho no seu coração que não depende só de você, né? Depende de Deus, lógico. Mas também depende de outra pessoa, porque a gente não consegue se casar sozinho, né, gente? A gente precisa de outra pessoa para casar. E dói quando é um sonho do seu coração, você vê que outras pessoas conseguiram realizar esse sonho e você parece que fica cada vez mais distante. Quando você entra no assunto, parece que se torna uma coisa maçante, uma coisa pesada, sobrecarregada. E eu fiquei pensando: Deus, tire essa vontade do meu coração, para que eu não sofra sobre isso. Pergunte para Deus se é da vontade dele que algumas coisas aconteçam na sua vida, gente. Porque às vezes você quer algo muito na sua vida, mas Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida de outra forma. Talvez dentro de uma família, dentro de um casamento, mas talvez não. Talvez a sua missão de vida seja ser que nem Paulo. Paulo nunca se casou, Paulo sempre foi solteiro e dedicou todo o seu tempo de vida à obra do Senhor. E de acordo com Paulo, ele orienta que a gente fique só para que a gente tenha mais tempo para dedicar a Deus. Mas caso a gente não consiga controlar os nossos impulsos, que a gente se case. Então cada um tem que se conhecer e dizer: não, eu quero realmente uma família, eu não vou viver pelo celibato e tudo mais. Então eu vou fazer a minha família. Mas quem sabe a sua missão de vida seja estar só. Quem sabe a sua missão de vida, né, seja fazer outras coisas, dedicar a sua vida para outras coisas, outras áreas e tudo mais. E você encontrar plena satisfação em outras áreas da sua vida. Porque, gente, a gente precisa aprender a ser feliz, independentemente se algo na nossa vida foi realizado ou não. Ah, eu tenho esse sonho, não se realizou, vou viver frustrada, vou viver cabisbaixo, vou viver para baixo por conta disso. Não, eu vou entregar a Deus. E Deus, se for da tua vontade, né, que esse sonho se realize. Mas, Senhor, se não for da tua vontade, tira do meu coração. Porque eu não quero viver angustiada, eu não quero viver triste, para baixo, frustrada, porque eu tinha expectativa de que algo acontecesse e não aconteceu. Porque eu queria formar uma família e eu não consegui formar, né? Porque eu não consegui estar regular, digamos assim, de acordo com a tua palavra, porque eu sei que se eu não casar eu vou estar pecando, se eu tiver relação, né, fora do casamento é fornicação, eu não quero isso, eu quero estar alinhada com o Senhor. Então, né, para não estar pecando, para não estar errando, ou a pessoa casa de vez, né, quando a pessoa comete pecado, ou a pessoa separa de vez, né. Então, eu estava refletindo aqui ao Senhor, né, que a gente tem que sempre entregar tudo em oração, gente. Nossos medos, nossos desejos, nossas dúvidas, tudo, tudo, tudo aquilo que inquieta o nosso coração, a gente tem que levar ao Senhor. E eu estava refletindo sobre isso. Então, você já fez essa oração? Você que é mulher que quer casar e ainda não casou, você já fez essa oração para Deus? Diz assim: Deus, se for da tua vontade que eu me case, né, que o Senhor me ajude aí, né, a me tornar uma mulher cada vez melhor para que eu possa, né, ter um homem melhor ao meu lado, colocar um bom no meu caminho e tudo mais. Ore pelas qualidades que você deseja que seu cônjuge tenha. Mas, Senhor, se não for da tua vontade que eu me case, que eu forme família e tudo mais, que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê sinais, que o Senhor mostre para mim que o meu propósito é outro, para que eu possa me conformar, Senhor. Porque, gente, a gente precisa aceitar a vontade de Deus para nós. A gente tem que tentar entender o que Deus quer para nós e aceitar a vontade dele para nós. Eu sei que dói muito, realmente, às vezes atender a vontade do Senhor, porque não é fácil. Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que é fácil, porque muitas vezes Deus vai exigir de nós posicionamento, vai exigir de nós algumas coisas
que não é fácil a gente decidir, porque às vezes é muito mais confortável a gente levar a vida do jeito que a gente tá levando. Ah, já tá bom do jeito que tá, pra que eu vou mexer? Aquele ditado que o povo diz, né? Time que tá ganhando não mexe. Pois é, mas Deus vai exigir de nós muitas vezes um posicionamento que a gente vai mexer sim, em alguma situação que pra gente tá bom, que pra gente tá confortável, que a gente tá ali na zona de conforto, mas que Deus não quer que continue daquela forma. Então, que a gente possa ser sincerão com Deus, né? Que você aí seja, de se perguntar ao Senhor se tal desejo que você tem no seu coração é da parte dele, é da vontade dele, né? Que se for da vontade dele, né? Que você continue preservando aquele desejo ali e esperar o tempo se cumprir, porque às vezes é da vontade do Senhor que algo se realize, só que talvez não esteja no tempo ainda, você esteja num processo de lapidação, esteja se preparando para receber a bênção. Deus não quer entregar a você uma bênção que ele sabe que você por algum motivo pode perder, por falta de preparação, alguma coisa assim. Então às vezes Deus nos lapida antes, nos prepara antes para poder entregar a bênção. Então, se questionar o Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação? Quem eu preciso me tornar para que eu possa receber a bênção do Senhor? Para que a bênção não fique retida. Então você tem que observar como está os seus caminhos. Se não é você que está atrapalhando o seu processo, porque às vezes algo já era para ter acontecido na sua vida, um casamento já era para ter acontecido na sua vida, só que você fechou a porta para um rapaz bom porque talvez aquele rapaz não tinha aparência que lhe agradava, não tinha condição financeira que lhe agradava, então você pensou, não deve ser esse homem que Deus tem para minha vida, porque não está ali nos meus critériozinhos, mas talvez era um homem que Deus, né, poderia lhe dar uma família, que você poderia ter se casado e realizado aí o seu sonho. Mas às vezes as altas exigências, gente, você tem que ser exigente, você tem que ser criterioso para ter um relacionamento, mas altas exigências, tem gente que busca quase um dorama na vida real, gente. E embora tenha homens cavalheiros com princípios que tratam muito bem a mulher, ficção é ficção, realidade é realidade, né? Vamos ser até aos fatos. Eu gosto muito de dorama, leio muitos livros de romance, mas eu sei separar a ficção da realidade. E é importante que as pessoas tenham esse discernimento. Não achem que a sua vida tem que ser o dorama. Não ache que a sua vida tem que ser o romance que você lê. E aqui eu já deixo esse romance e aqui eu já deixo a minha opinião bem clara para as mulheres, tá? Que a gente vive iludida pelos livros que a gente lê, pelos filmes que a gente assiste, pelas séries que a gente vê, e a gente pode, como é que eu posso dizer, estar trazendo frustração à nossa vida através das nossas ações, através da falta de discernimento. Aprenda a discernir quando for o homem certo para a sua vida, quando for a mulher certa, porque senão você pode estar deixando passar uma excelente oportunidade simplesmente porque você não está com olhos para ver a preciosidade que está do seu lado. Às vezes você tem a oportunidade de ter uma pessoa muito preciosa do seu lado e você está deixando essa oportunidade passar por não estar reconhecendo. Então, aprenda a ter discernimento, sabe? Tenha esse pensamento de realmente se questionar o que é que você pode fazer para melhorar a sua vida, para fazer com que uma pessoa boa entre na sua vida, entendeu? E faça a diferença. Eu, por exemplo, falo por mim, gente. Eu não nasci para viver em celibato. Eu sempre quis ter a minha família, eu sempre quis viver a minha vida. Hoje em dia eu tenho um filho, graças a Deus. Tenho um bebezinho de 10 meses que está saudável, que está bem, glória a Deus por isso, que ele continue sempre saudável, um rapazinho inteligente. Já a gente está fazendo 1 aninho de idade, pois é. O tempo passa voando. Minha gravidez mesmo, eu lembro quando eu estava grávida, passou assim, ó, voando. Então, gente, o tempo passa voando, tá? Cuidado para você não ser o tipo de pessoa exigente demais e ficar só. Porque, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas que são extremamente exigentes. Ficar sozinha, porque você está buscando uma perfeição que nem você tem. Nem você é perfeito, porque você tem que buscar uma pessoa perfeita para você. Pessoas perfeitas não existem, gente. A gente precisa botar na cabeça que o único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Os demais, né, nós estamos nos esforçando para ser pessoas melhores. É o meu caso, por exemplo, eu busco conhecimento, busco espiritualidade para ser uma pessoa melhor. Mas eu tenho plena consciência de que eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus pecados, que podem ser diferentes dos seus, mas isso não significa que eu não erre, que eu não tenha pecados, e que eu não fique refletindo a respeito dos meus pecados. Eu tenho pecados e eu reflito a respeito deles. Por quê? Porque eu penso em reverter a situação, e é isso que você tem que ter em mente. Entender que você sempre vai ser um pecador, mas você tem que ter como objetivo mudar, como objetivo tirar alguns pecados da sua vida, os pecados principalmente de estimação, que são
pecados que vão trazer danos para sua alma, para sua vida como um todo. Então, que vocês possam refletir sobre isso.